Segunda tradução, Septuaginta. Essa é bem famosa. Famosa, importante, porque quando você vai estudar o Novo Testamento, principalmente, é um material bastante usado naquela época, né? Porque ele passou por um período aí da conquista grega, e aí os gregos eles tinham muito interesse, inclusive nas religiões, em outras crenças de outros povos. A própria Biblioteca de Alexandria gostaria de coletar esse material e colocar ele em literatura na própria língua grega para todos os povos poderem consultar essa biblioteca. Então esse trabalho que foi feito foi justamente pegar os escritos e colocar na língua grega. O hebraico, né? Porque era o que tinha. Isso tudo é antes de Cristo. Tá? Então nós estamos falando de antes de Cristo. Então eles pegaram do hebraico. O grego tinha se tornado a língua corrente do império, porque Alexandre chegou, né, varrendo tudo e levando consigo a cultura grega. Então, aí, um dos generais dele, né, quando assumiu o poder, depois chegou e falou: olha, eu queria ver esse livro que vocês, judeus, porque tinha muito judeu ali no norte da África, eu queria muito conhecer esse livro de vocês aí, só que precisa estar em grego, né? Essa é uma das possibilidades de como surgiu a Septuaginta, né? Sim. Tem muita viagem aí em cima muita da história. Teoria. Teorias, né? Porque não tem muita clareza. Agora, a Septuaginta já foi também traduzida por uma equipe junto. Sim. Esse nome esclarece mais ou menos a ideia, né? De septo, de 70, né? Então seria diz uma das traduções. Seria, né, a ideia de 70 sábios, 70 grandes tradutores, homens, né, que fossem enraizados na cultura e conhecessem muito das escrituras para poder fazer uma equipe de tradução. Aliás, deixa eu deixar claro, né, que é no intervalo do Antigo para o Novo Testamento, né? O período entre os testamentos. Então, ali é um trabalho de tradução para o grego, e a partir disso, essa versão ela começa a ficar popular também. Então, isso que é legal, né? Porque muitas pessoas não entendem ou não conhecem ao certo como a Bíblia, que era no hebraico e aramaico, corta para Novo Testamento, estão falando grego, a Bíblia está em grego e não tem muita explicação de como isso aconteceu. Isso, e foi nesse ali meio de tempo que, quando a gente fecha o Antigo Testamento, Israel está dominado pelos persas. Aí vem Alexandre o Grande, conquista e pronto, ele implementa a língua grega e os generais dele dão segmento, né? E aí é que vem essa tradução. E é interessante porque essa tradução da Septuaginta, ela é citada no Novo Testamento. Sim, Jesus ele usa a Septuaginta. E os apóstolos também. Os apóstolos também, para falar sobre as profecias que se cumpriram e tudo mais. É engraçado porque quando a gente pega os textos do Novo Testamento e vai procurar no Antigo Testamento, assim, nossa, mas não está exatamente igual. Eu não consigo encontrar exatamente aquele versículo do jeito que está no Novo Testamento. Será que houve alguma coisa, alguma alteração? Não, é que um está citando uma fonte, outro está citando outra fonte, né? Então, se pegar o Antigo Testamento, está citando a fonte hebraica. E o Novo Testamento está citando a Septuaginta. A tradução que eles fizeram na época do hebraico para o grego, que não necessariamente é a nossa tradução do hebraico para o português agora. Então, às vezes dá essa divergência. Isso. Então, hoje, por exemplo, se eu fosse traduzir do hebraico para o português, eu teria que consultar a Septuaginta. Tá? E até os Targums. Como é que eles entenderam? Quando eu chego diante de uma coisa que eu não entendi. Entendeu? Porque nós estamos falando do quê? De judeu traduzindo para judeu. E eu não sou judia e não falo hebraico, não é a minha língua, não é a minha cultura. Então eu tenho que... peraí, mas isso aqui eu não entendi muito bem. Como é que judeu traduziu isso para judeu? Tem base ou não tem base esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que além do dialeto, até eu sei muito pouco sobre isso, mas acho que seria legal comentar sobre os hebraísmos, que não necessariamente é o dialeto, a tradução, né? Mas era um costume, ou como é que funciona essa questão dessa parte? E até no grego, né? Existiram um hebraísmo durante a tradução do grego, e como é que a gente adapta isso para nossa tradução hoje? Então, olha só, essa questão do hebraísmo, né? Isso é muito legal que você pôs, porque a Bíblia, ela foi escrita por escritores judeus, né? Só um não é Lucas. O resto é tudo judeu. Então, é como um brasileiro escrever em inglês, eu vou escrever em inglês, por melhor que eu fale inglês
eu vou usar muito a minha estrutura do português de construção de frase para falar inglês. Eles vão entender? Vão entender. Mas eles vão identificar. Isso foi uma estrangeira que escreveu, não foi um nativo. Entendeu? Então, a mesma coisa, essa questão do hebraísmo, que é o jeito de se comunicar de um hebreu, ele passa até para o grego. Por exemplo, o Apocalipse. Ele é cheio de 7, de 3, isso tudo são hebraísmos. Ele usa muito paralelismo, que é a forma dos judeus de fazer poesia, entendeu? Então, assim, essas estruturas do hebraico, com certeza, passaram até para o grego do Novo Testamento. A forma de pensar continuou sendo judaica. Exatamente. Como você falou, né? São escritos judaicos, né? Aliás, corrigindo, a Bíblia foi escrita por israelitas, né? Hebreus, vamos chamar hebreus, assim, né? Isso. Judeus é o Novo Testamento. Mas, só para ninguém depois dizer, mas ela falou, tem que colocar os pontos nos is. Mas a gente tem que pensar assim, ó. Você pega a linguagem do Novo Testamento, que foi escrito boa parte, né, como a Daisy falou, tirando Lucas, todos eles eram judeus. Então aqui você tem que tomar uma certa atenção na hora de você interpretar, porque já está na língua grega. Mas tem gente que se perde aqui. Por quê? Porque está traduzido está sendo usado a língua grega, mas tem gente que usa a estrutura do pensamento grego para interpretar os textos de um judeu. E não entende justamente... um hebreu. Não entende os hebraísmos, né? E aí ele confunde, às vezes, o pensamento como o pensamento de um filósofo. Por exemplo, o apóstolo João, né? A gente está falando dessa questão do hebraísmo e ele como escritor. Quando ele fala Jesus é o verbo, e o verbo estava com Deus, ou a palavra, né? Porque a língua grega ali, o texto fala que é uma palavra, né? Logos. Só que o logos é uma palavra também usada pelos filósofos. E aí confunde muitos estudiosos que ficam pensando, às vezes, que ele está usando uma linguagem da filosofia. Não, e é tão engraçado porque no mesmo primeiro capítulo de João, ele pega uma palavra hebraica, que é tabernáculo, transforma ela num verbo grego, tabernacular. Ele cria uma palavra. Sim. Quando ele diz que Jesus veio habitar no meio de nós, ele está falando tabernacular. Ou seja, há um hebraísmo ali ou não? Há um hebraísmo. Todo mundo reconhece isso, entende? Então, os autores do Novo Testamento muitas vezes escreviam em grego utilizando uma estrutura hebraica. Sim, isso, porque é o pensamento deles. É isso mesmo. É o pensamento deles. É isso mesmo. E aí, você ficou entusiasmado com esse corte? O episódio completo está no nosso canal, em algum lugar da tua tela aqui para você clicar e assistir.